Olá, conselheiros e conselheiras, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Os Conselheiros. Aqui, como sempre, trazemos um colega de trabalho, executivo, empresário ou conselheiro para contar um pouco sobre a sua trajetória profissional, que se mistura com a sua vida pessoal, e através desse conteúdo nós tiramos insights para que nós, como profissionais, possamos também melhorar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clica aí no sininho, acompanhe todas as programações aqui da Board Academy e nos acompanhe também no podcast Os Conselheiros, toda segunda-feira às 20 horas. Deixe seu comentário, sua curtida e compartilhe também com seus colegas. Junto comigo hoje, nós temos aqui Rogério Rego. Tudo bem, Rogério? Como vai, Marcelo? Seja bem-vindo. Você? Tudo bem, muito bom estar sempre contigo aqui também, compartilhando desse momento. E quem que a gente trouxe hoje para bater um papo? Um convidado super especial, viu, Marcelo? É um cara que eu venho acompanhando aí a trajetória dele, tem alguns históricos bacanas que vai poder compartilhar com a gente, até alguns insights interessantes aqui. Por isso que eu fiz questão de filtrar e trazê-lo aqui, esse convite, ele super pronto atendeu. Nós temos aqui o Thiago Junqueira, é um cara espetacular, você vai gostar bastante de ouvir a história dele também. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos que estão nos assistindo hoje. É um prazer estar aqui na Board Academy, né, na sede, podendo participar desse programa que eu também sempre assisto, que vai ao ar segundas à noite, né? Então, muito legal poder compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Legal. O Thiago já é de casa, né? É de casa. Já estivemos com ele em alguns eventos, então é sempre bom a gente ver que essa nossa família está crescendo e crescendo com gente boa. Thiago, nós já te conhecemos, mas o nosso público aqui que está nos assistindo é formado por empresários, por executivos, por conselheiros, muitos board members que nos acompanham aqui toda segunda-feira, né? E nem todos te conhecem. Se a gente entrar no LinkedIn lá ou em qualquer página do currículo do Thiago, a gente vai ver uma foto. O que o Thiago é hoje, talvez ali alguma empresa por onde ele passou, mas no podcast Os Conselheiros a gente gosta mais do filme. E o filme, ele não é contado de forma estática, né? Ele tem um movimento. Então eu vou pedir permissão para você dar talvez 2 ou 3 passos para trás, né? E voltar lá na sua origem. Thiago contado pelo Thiago. De onde que o Thiago veio, seus pais, a sua origem, cidade, onde nasceu, sua formação, e a gente começa a nossa caminhada e vamos fazendo perguntas aí ao longo da trajetória. Perfeito, excelente. Gosto desse conceito de filme. Vamos voltar lá atrás, então. Rogério, você quer complementar? Não, por favor, fica à vontade. Obrigado. Então, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Pouca gente sabe disso, né? Só nasceu, porque não tem sotaque. Não tenho sotaque, nada. Mas eu me considero capixaba de criação, né? E em alguns momentos eu me defino como paulixaba, porque minha família é toda paulista, mas eu cresci em Vitória do Espírito Santo. Bela capital, insular, praias lindas, clima maravilhoso. A gente diz que Vitória é um misto de Bahia, Minas e Rio de Janeiro, pegando um pouquinho do melhor de cada um desses 3 estados fantásticos, tá? Então eu saí de lá muito novo, porque meus pais são professores universitários, ambos doutores em matemática, e aí estavam naquela jornada de fazer mestrado, doutorado, mudando de um lugar para outro. Quando eles estavam na Federal da Paraíba, acabaram me produzindo lá. Com 1 ano de idade saí, aí fui para Vitória, para Campinas, onde eles foram fazer doutorado, mas voltei ainda muito, muito cedo, com 6 para 7 anos para Vitória. E lá cresci até minha adolescência. Então me considero capixaba de coração, tenho amigos lá, cresci lá, compartilho da cultura. Mas pelo sotaque é difícil, né? Porque depois eu estudei em São Paulo um pouco no colegial, depois fui para Brasília fazer faculdade, onde eu... Então calma. Adolescência, você sai de Vitória e vem para São Paulo. Vim para fazer o colegial aqui, porque eu queria entrar na Unicamp ou na USP, fazer engenharia. Já, de certa forma, uma independência dos pais ali na adolescência. Sim, mediana, porque meus pais separaram quando eu era muito pequeno, né? Eu tinha 3 anos, meu irmão era recém-nascido. Tenho só um irmão, Felipe Junqueira, que é engenheiro, mora no Rio, é empresário também. Tem uma empresa de engenharia no Rio de Janeiro. Está indo super bem, graças a Deus. Então, né, nessa época de adolescência, meu pai morava em Campinas e minha mãe em Vitória. Eu, minha mãe e meu irmão em Vitória do Espírito Santo. Meu pai acabou ficando em Campinas. E aí eu tive a ideia de falar, pai, posso morar com você? Aí ele, pô, legal, filho, vem morar comigo. Então eu vim com a intenção de fazer todo o colegial e me preparar para os vestibulares de São Paulo, que eu sabia que as universidades aqui são mais parrudas, né, mais gabaritadas que lá no Espírito Santo. E aí fiz o primeiro colegial, morei com meu pai, mas por questões pessoais acabei não me adaptando tão bem, senti vontade de voltar para minha terra natal, né, onde eu me considero realmente capixaba, e aí voltei para terminar o segundo, terceiro colegial lá.
Inicialmente decidi para a carreira de engenharia, passei no vestibular para engenharia da computação na época, que estava em voga. Mas eu nunca tinha programado, eu não mexia com computador, era o que estava no modismo das engenharias. Talvez se eu tivesse feito elétrica ou mecânica, eu teria continuado, ou civil. Mas né, os computadores realmente são só para uso pessoal. Então, com 17 para 18 anos, resolvi trancar. Entrei muito cedo também, com 17 anos já estava na faculdade. Resolvi trancar. Não em São Paulo? Não, isso na Federal do Espírito Santo, lá em Vitória, na capital do Espírito Santo. E aí eu parei e falei, não, preciso dar uma repensada na minha vida. E aí decidi fazer relações internacionais. Após muita pesquisa, procurei um aconselhamento também, uma terapeuta de carreira que me ajudou a dar um norte. E aí descobri que o melhor curso de relações internacionais na época, e eu acho que ainda hoje é um dos melhores, na UNB, a Universidade de Brasília, na nossa capital federal. Então eu falei, vou meter a cara de novo para estudar para vestibular. Fiz vestibular, consegui passar. Backup, fiz economia na FUVEST e também na UFES, passei em todos, felizmente, pude escolher. E minha opção primeira foi realmente morar em Brasília. Aí vivi com meu padrinho, república, enfim. Fiquei lá os 4 anos de faculdade, né? Maravilha, jogando truco, no bar até a noite, aquela coisa divertida, mas também trabalhei na sede da Caixa Econômica Federal, meu primeiro estágio. Depois trabalhei na Embaixada da Dinamarca. Lá em Brasília tem muitas embaixadas e o ambiente de relações internacionais está muito próximo, né? O meu sonho era ser, primeiramente, embaixador ou diplomata. Mas quando eu fui para o Ministério das Relações Exteriores, ver uma explanação de um diplomata de carreira, com já 30, 40 anos de carreira, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu vi que era muita politicagem, depende do governo de plantão, enfim. Não sabia se aquilo ia se adequar muito para mim. Sou uma pessoa muito dinâmica, gosto de desafios constantemente. Pensei, não, acho que vou para a iniciativa privada. Só que Brasília não tem mercado, né, para executivos na área privada, só na área pública ou profissional liberal. Aí decidi, depois de formado, vir para São Paulo, nosso grande centro econômico, né? Continua sendo até hoje, acho que será. Você percebeu que ele é meio acelerado, né? O cara nem respirou. E eu já ia perguntar se nesse meio do caminho casou, não casou. E o cara já saiu de Vitória, trancou a matrícula, foi para Brasília, já voltou para São Paulo. Já tá formado, já tá... Cara, faz tempo, hein? Faz mais de 20 anos. Caramba. Que eu formei em 2000, de 97 a 2000. Mas deixa eu fazer só um parênteses, brincadeira aqui à parte. Que aquilo que eu falei, a gente tem sempre um entrevistado, mas as nossas histórias, elas se misturam, né? E a gente também percebe coincidências em várias coisas. E olha que interessante. Eu fiz o meu, na nossa época, colegial, né? Eu fiz colegial técnico em eletrônica, na verdade, informática industrial. Na época, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Detestei. Falei, não é isso que eu quero. Quando eu fui fazer um estágio numa fábrica, eu falei, não é para mim. Meu pai falou, você vai ser o quê? Eu falei, não sei, mas eu quero andar de terno e gravata, eu quero ser um executivo igual os caras da Paulista. E aí, na época, eu decidi fazer comércio internacional. E aí, a minha faculdade foi em comércio internacional. Então... Semelhante. Alguma semelhança. Você vai ver que a gente vai ter uma grande semelhança agora. Somos 3 aqui na mesa, né? Administração com ênfase em comércio, que a gente fala, comércio exterior, né? É porque a gente fala muito dessa questão das influências, né, Thiago? Você foi uma pessoa que também teve influência, a gente tem as influências, né, dos nossos pais. Sem dúvida. Né, e uma boa parte também do que a gente convive, né, seja na televisão, ou por livro, ou por amigos, sei lá, familiares. E é legal que você tem uma influência primeiro, né, olhando o primeiro recorte aqui, a questão de educação. Sem dúvida. Que eu acho que a gente fala muito isso aqui dentro da Board Academy, né, o quão importante é uma boa formação, o quanto você está nessa jornada de aprendizagem contínua. Então você esteve diante de 2 professores, né, 2 grandes mestres dentro da sua casa, que te deram bons exemplos para você se tornar uma pessoa, né, com toda essa facilidade. Você falou, olha, vou lá, vou prestar e passei em todas. Por quê? Né? Isso vem de uma dedicação, vem do berço. Né? O quão importante, então acho que vale aí frisar para todo mundo que está nos assistindo, o quão é importante a educação, o quanto ela é transformadora, né? Seja ele no mundo do conselho, seja ela no mundo empresarial, no mundo corporativo, quanto a gente tem que estar sempre, né, dando bons exemplos. Detalhe, eu não estou dando spoiler aqui, mas você me corrija se eu estiver errado. Mesmo aquilo que a gente estudou e que eventualmente nós não colocamos em prática como a nossa primeira profissão, ainda assim é útil até hoje. Sem dúvida, ajuda muito. A minha eletrônica, eu me vejo fazendo coisas em casa que tem a ver com o que eu estudei lá com 15, 16 anos. É isso aí. Sem dúvida. Eu consegui mesclar muito bem o raciocínio lógico, né? Matemático, financeiro, depois fui estudar finanças também, porque eu gosto muito.
Quando eu descobri o poder de juros compostos, eu fiquei encantado, né, no mercado financeiro. E a questão das humanas, porque eu também sou muito social, gosto de conversar, de interagir com as pessoas, de criar conexões, né? Conexões de valor, e que a Borja Academy também patrocina muito e promove isso. Então estamos todos de parabéns, né, nesse conceito. E aí, só pegando o gancho da educação, Rogério, que você falou muito bem, da formação, da importância, tanto meu pai quanto minha mãe, né, independente das divergências, o matrimônio não deu certo, mas na questão dos valores estavam muito alinhados. Falavam, olha, você pode ter tudo na vida, né? Você pode ficar rico, você pode ficar pobre, né? Numa mesma vida você pode ficar rico e pobre mais de uma vez, né? O dinheiro ele pode vir e ele pode voltar, mas a educação, a boa formação, isso ninguém vai tirar de você. Você pode estar no pior momento da sua vida ou no melhor momento da sua vida. Aquilo que você estudou, que você aprendeu, ninguém arranca. Não tem como limpar e fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça, depois que você tem a formação. E eu acredito que isso é que o nosso país precisa para dar, né, parar de dar saltos, voos de galinha, como a gente fala, e realmente decolar. Se a gente olhar, só fazendo um parênteses também com geopolítica e cenário internacional, né, a gente olha voltando em 1980, que não é muito longe, a gente estava lá testemunhando, né, crianças ainda, mas a gente viu hiperinflação, a gente viu tudo isso, a gente viu que dá para sair, mas a gente não deu o salto educacional ainda. A Coreia do Sul, por exemplo, ela tinha um PIB per capita e um nível educacional inferior ao Brasil no início dos anos 80. E hoje, não preciso falar da Coreia do Sul, estão exportando até seriado, até no entretenimento, você vai no Netflix, você vai nos top 10 seriados, 3, 4 vão ser da Coreia do Sul. A gente compra celulares, a gente compra computadores, automóveis, né? E é um país desse tamanho, dividido por uma guerra também. Mas, enfim, voltando ao Thiago. Saindo de Brasília. Só antes, vou fazer um pequeno parênteses. Você falou que é legal dar um filme. Teve um capítulo que eu reservei da minha adolescência que eu pulei, que eu achei legal. Foi o seguinte, já que a formação e a educação, né, era o grande ativo e eu investia muito nisso, eu sempre gostei de estudar e ser bom aluno, estar entre os primeiros ali, me fazia bem e eu aprendi que a minha vida ia mais fácil, né? Eu entrava de férias mais cedo, ganhava minha mesada integral, não tinha desconto, ninguém reclamava se eu saía e chegava tarde no final de semana, né? Então eu tinha minha liberdade. O que eu aprendi logo no colegial foi o seguinte, se eu estudasse muito e tivesse entre os top 3 de cada sala, eu conseguia desconto na mensalidade. Então, eu vou dizer que o meu primeiro trabalho que eu consegui na minha vida, que me remunerava, era ser um excelente estudante. Então, eu cheguei para minha mãe, né, o primeiro colegial foi um ensaio, que eu consegui descontos em escolas de alto nível em Campinas, como o Anglo e o Integral na época, só por causa das minhas notas. Quando eu voltei para o Espírito Santo, eu estava num nível acima, porque as escolas aqui são mais difíceis, né? E aí eu conseguia tirar notas muito, muito altas, e eu me mantive ali. E o diretor financeiro da escola, Joni, lembro dele até hoje, ele falou, os top 3 sempre vão ter 80, 85, até 100% de desconto. Então, minha meta era ficar em top 3 em todo simulado, em toda nota. E aí, quando a gente foi para o terceiro colegial, o último ano, eu ainda me aventurei, vim fazer vestibular da Unicamp, no segundo colegial, eu e um colega meu, por mera liberalidade minha, e falei para o diretor financeiro que ia fazer uma propaganda do colégio, que se eu passasse, tivesse alguma nota boa, ele podia usar meu nome, ele gostou. E eu, no meio das férias, no meio de um janeirão de calor, verão, pessoal indo na praia, eu dei um pulo lá para falar com ele, bati na tesouraria, eu e meu colega, combinamos a seguinte estratégia. Falei, Joni, eu vou ficar na tua escola, porque tem a concorrência entre os cursinhos, né? Eu fico aqui, mas você tem que me dar 100% de desconto mediante um desempenho Y que eu vou ter. Que eu coloquei que era 80%, 90% de acerto em todas as provas do ano inteiro. Aí ele falou, rapaz, você é um cara audacioso, hein? Vem aqui e tal, e me pede na cara dura. Eu falei, eu aprendi as regras do jogo, agora eu só tô jogando. Que eu vou passar no vestibular, eu tenho certeza. Agora, você quer que eu leve o seu nome ou do seu concorrente ali da esquina? Na hora, ele fez uma carta de punho, colocando o meu nome e do meu amigo, mandou passar na tesouraria. Eu recebi o boleto só pro forma, ele vinha zerado todo mês. Mediante eu manter a nota alta e eu consegui. Então, eu cheguei e falei, mãe, eu não tô trabalhando ainda, mas escola você não paga mais. Até Legal. Eu vou entrar numa federal. Porque, enfim, apesar de eu não concordar com o sistema, né, pouco investimento na educação de base e muito dinheiro nas federais, já que tem, estudei tanto para isso, vou entrar lá. Então, foi meu primeiro trabalho, foi ser um bom estudante. Olha muito bom. Interessante isso. Muito bom. Isso serve, acho que até de exemplo para quem está nos escutando, né, de mostrar o quão forte é. Se você tem uma boa base, isso serve tanto para quem está começando uma carreira, quanto já está no início, já como conselheiro, né? Eu acho que tem essa pegada também. O conselheiro também tem que ter esse viés, né, de saber o quão ele pode gerar também de economia, o quanto ele pode gerar de valor dentro de uma empresa. Sem dúvida. Né? Não perder essa essência da humildade, da paixão,
por conhecimento, dessa avidez, né? De falar assim, eu vou fazer diferença. Isso é muito importante. Essa atitude leva a patamares, eu acho que, assim, espetaculares. Sim. E parabéns de novo por você estar trazendo isso para nós. Pegando um gancho disso que você está dizendo, nós temos diversas formações aqui na Board Academy, né? E uma delas é o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, onde nós recebemos executivos com 20, 30, 40 anos de experiência. Outro dia nós tivemos numa turma 2 alunos, um com 80 e outro com 83 anos. Olha que Então, incrível, né? O lifelong learning, o cara ter essa consciência de que eu sou um eterno aprendiz, um eterno aluno, porque se eu quero ensinar, eu tenho que aprender. Então, essa mudança de mindset, realmente, de vir para cá e colocar o chapéu de que, independente de eu ter tido ou tenho essa carreira de 20, 30, 40 anos, agora, para uma nova carreira de conselheiro, eu tenho que voltar de novo ao estudo e colocar o chapéu do aluno, ter essa humildade que o Rogério falou e buscar ser um ótimo aluno. Então, eu vou aproveitar o máximo desse curso para que lá na frente eu possa ser um conselheiro melhor. Não se pautar simplesmente na carreira que já fez até aqui. Não. Porque agora é uma nova carreira. Exatamente. É isso. Sem dúvida. E o curso PFCC que eu concluí recentemente, né, na turma 8, foi fantástico. E eu me empenhei para postar os artigos, né, Marcelo? Marcelo cobrando a gente no bom sentido, Isabela, toda a equipe dando apoio, o que foi ótimo, porque não acumulou, né? Eu deixei o último que eu saí de férias e acabei de Eu não vou falar aqui o nome dos outros dois, mas o Thiago e outros dois gerou uma competição saudável que foi muito legal. Foi legal. E uma das melhores turmas do PFCC até agora em termos desse ritmo realmente de entrega de qualidade de artigos. Parabéns. Foi bem bacana. Aí, dando aquele pulo, você perguntou agora há pouco, né? Saí de Brasília. Formado. Qual que é o challenge, né? Qual que era o desafio? Entrar numa multinacional. Vou fazer carreira. Mãe seguia em Vitória. Terno, gravata, como você falou. Mas a mãe seguia em Vitória. Mãe seguia em Vitória, irmão indo para Itajubá fazer E pai em Campinas. federal, pai em Campinas. Pai, posso aterrar aí uns meses que eu estou em processos de seleção para trainee, né, para entrar bem em uma grande empresa. E aí aquela batalha, né? Vai finalista de vários processos, ficava entre 3 aqui, como se fosse nós 3 uma vaga. Bate na trave aqui, Unilever, Natura, enfim, Citibank. Eu, meu Deus, o que está faltando? Aí, devido à minha experiência como estagiário na Embaixada da Dinamarca, né, lá em Brasília, conheci o grupo Maersk Line, maior grupo de transporte de carga do mundo, né? Tem mais de 500 navios, carrega milhões de contêineres todo ano, levando quase tudo que a gente consome de um lugar para outro, né, no comércio internacional. Tive a oportunidade de conhecer, né, um grande executivo do grupo naquela época, e ele apresentou a empresa e disse que tinha um programa de trainee. Falei, olha que legal. Me inscrevi para esse programa. Cheguei no finalzinho, fui entrevistado, consegui carta de recomendação da embaixadora na época, Anitta Ugal. Anitta, se estiver me ouvindo um dia, obrigado. Inclusive, ela fez em 3 idiomas, em português, em dinamarquês e em inglês. Ela falou, já que a empresa é dinamarquesa, vai pegar bem, né? Inglês, para todas as empresas, português, porque a gente está no Brasil, e também se deu esse trabalho. Eu fiquei muito honrado. E aí, enfim, resultado final, não passei. Falei, não é possível. O que está acontecendo? Fiquei transtornado. Era uma quarta-feira de manhã, lembro até hoje. Me ligaram umas 9 da manhã. Aí eu lembrei que eu tinha um cartão do vice-presidente da América Latina, que ele me deu o cartão, porque eu fui entrevistado por ele, foram várias etapas, né? E aí eu procurei nas minhas coisas, achei o cartão. Henrik Larsen. Lembro do nome dele também até hoje. Falei, quer saber? Vou ligar na mesa do cara. Passei a mão no telefone, dei uma respirada, falei, não, falar inglês com ele, ok. Um pouquinho nervoso, mas vai que vai. Liguei para ele e falei, Henrik, aconteceu isso, tarará, cheguei no final, tenho certeza que eu tenho fit cultural, tenho certeza que o meu lugar é aí, que vamos construir uma história junto, não sei o que aconteceu. Ele ficou tocado, lembrou, porque ele tinha me entrevistado uma semana antes, falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer por você, tá bom? Obrigado, até logo, desligou. Liguei para o executivo do Grupo América Latina que eu tinha conhecido lá em Brasília, o Carsten Fulbeck, que ficava no Rio de Janeiro. Que a Maersk tem vários negócios, óleo e gás, tem várias, né, atividades, drilling, enfim. E aí o Carsten foi mais seco. Não, esse programa existe há 25 anos e eu não tenho nenhuma interferência, não existe, né? É ingerência isso, então não posso fazer nada. Se você não foi selecionado porque tinha algum critério técnico, até logo, desligou. Ok, deu 2 dias, o RH me liga de novo. Aí fala, então, olha, você não entrou aqui, mas tem uma vaga na área comercial. Gerente comercial, gostaria de bater um papo com você para ver se está interessado. Tem interesse? Eu, claro, quando? A hora que você quiser, amanhã eu tô aí. Fui lá,
fui entrevistado por uma gerente e pela diretora comercial, gostaram de mim. Na outra segunda-feira, proposta na mesa, pronto. Ofereceram até mais do que eu tinha pedido, primeiro salário. Me senti rico, né? Primeiro contra-cheque. Não como um trainee, sim como um analista. Entrei como analista, isso. Um analista júnior de atendimento ao cliente. Era uma mescla de... Na verdade, eu entrei como inside sales. Eram vendas internas, tinha o vendedor externo, aquele que era o cargo mais glamouroso do comercial, né? O cara era vendedor, tinha celular da empresa, andava de terno e gravata, tinha o carro da empresa, viajava toda hora, estava em cliente, e eu internamente era o par que pegava uma cotação, negociava um frete, respondia todos os e-mails, fazia o atendimento. Fechou a venda, eu passava para o time que fazia o booking, que é para fazer a reserva de praça, para buscar no navio. Depois que embarcou, time de documentação que faz o BL, né? O Bill of Lading, que é o documento de transporte internacional. Entrei por ali. Fiquei só 16 anos lá dentro. Inclusive, no meu último ano, eu morei na Espanha, né? E tive a oportunidade de trabalhar num hub gigantesco na área de compras, ali com um orçamento de 2,5 bi de euros anuais. E tive a oportunidade de negociar com o Canal de Suez, a Autoridade do Canal de Suez, que é o maior fornecedor do grupo Maersk no mundo. Maersk gasta só 800 milhões de dólares por ano, passando navio no canal e de volta. E eu fui lá na autoridade conversar com um almirante, que reporta para o presidente do Egito, acredita? Foi a mesa mais sênior que eu sentei na minha vida. Eu, meu chefe... Literalmente é mesa de adultos, né? Mesa de adultos. E eles armados até os dentes, intimidando, com tanque de guerra e tudo na entrada, e todo mundo com fuzil na mão. Lá a brincadeira é séria, né? Uma região tensa. Mas foi uma viagem bem interessante. Então, assim, foi uma jornada na Maersk fantástica, né? Que eu saí desde analista, virei gerente geral de uma das unidades de negócio ali, a Mercosul Line na época, que é uma empresa de cabotagem, de navegação doméstica. Eu cheguei a liderar 3 equipes, né? Atendimento ao cliente, transporte intermodal, que é o terrestre, e documentação, com 3 escritórios, desde Manaus, São Paulo, Santos e no Sul. Respondia direto para o CEO na empresa na época. Então, foi uma trajetória muito boa, chegou, né, ao seu fim, mas foi um bom casamento, vamos dizer assim. E desde então, eu mudei para a área de saúde. Estou na Philips desde 2017. Né, atuando em vários papéis, desde Customer Service, líder de negócio, gerente de projetos. Agora estou cuidando do recall de equipamentos médicos, né, o maior recall da história da indústria médica no mundo. Impactou mais de 5 milhões de equipamentos médicos na Philips. Também no finalzinho, terminando para sair dessa e voltar a fazer esse negócio crescer. Né? É um dos negócios que a Philips tem, ela tem diversos. As duas empresas com a base em São Paulo? As duas com a base em São Paulo. Pela Maersk, São Paulo e Santos alternava, né? E a última passagem na Espanha. E a Philips, o escritório ali em Barueri. No prédio da Anel, sabe? Ali na beira da Castelo. Quantos anos já ali? Desde 2017, né? Tô com 6 anos e meio, né? 17 a 23, 6, mas fevereiro de 2017, então 6 anos e meio. Passou a pandemia dentro dessa empresa? Passei a pandemia dentro dessa empresa, que foi tenso. Eu cuidava de ventiladores pulmonares na época da pandemia. A área de serviço, assistência técnica. Um item super importante durante o processo. O que salvou muita gente, muitas vidas. Então imagina não ter peça, não ter acessório, não ter suprimento, tudo para ontem. A gente se adapta, ao mesmo tempo que a gente estava se adaptando ao home office, né? Eu voltei de férias numa segunda, teve a reunião gerencial com a diretoria, e aí o nosso diretor chega e fala, todo mundo para casa. Philips decretou lockdown do escritório. Na volta, em março, né, de 2020, certo? De 2020. Vai para casa e ao mesmo tempo, ventilador, peça tá quebrando, precisa, não tem para vender, não tem isso, aquilo. Então aquela adaptação em casa, filho em casa, esposa, cachorro, papagaio, todo mundo. E a pandemia, né, afetando seriamente. Mas eu fico feliz porque eu ajudei. Eu sei que eu ajudei, milhares, milhões de pessoas, né? Mas ali mesmo, por trás de um computador, numa tela, numa reunião virtual pelo Teams, pelo Zoom, que quer que fosse, fazendo ligação pelo WhatsApp, a gente estava ajudando na ponta, né? E os nossos engenheiros bravamente indo lá com aquelas roupas de astronauta para poder atender, né, os nossos clientes. São hospitais, são clínicas que precisam dos equipamentos funcionando o tempo todo. Claro. Então, agora vamos dar mais um passo atrás. Vamos. Porque em 16 anos da primeira empresa, eu acredito que, pelo que você contou agora há pouco, nesses 16 anos aconteceu casamento, talvez filhos. Aconteceu, bem lembrado.
né? Eu tô no meu segundo casamento, espero continuar aqui. Amor, vamos continuar aqui, tá? Letícia Yamamoto, uma japonesa, né? Com quem eu me casei meu segundo matrimônio. Estamos há 10 anos juntos já. Temos um filho, o João Vitor, de 7 anos. Do meu primeiro casamento, que foi com a Regina, eu tenho outro filho também, que eu amo muito, o Gabriel, que já está com 15 anos, que está agora também cuidando da sua formação. Está em Cambridge, fazendo um intercâmbio para aprimorar o inglês, 3 semanas, conhecendo ali Londres, Oxford, etc. E vai voltar semana que vem. Muito contente. Planeja se mudar para os Estados Unidos, estudar lá, morar lá, e eu dou todo o apoio. Vai, voa, né? A gente cria filho para o mundo. Muito bom. A gente... Seguindo a sua trilha. A gente tem um coraçãozinho assim, mas a gente quer que vá. O pequeno já falou, não, eu vou morar fora, vou estudar fora, papai. Aí fica vendo o ranking das universidades lá fora. Precoce essas crianças, né? Mas, enfim, teve esse casamento, né? Fiquei casado por 4 anos, tivemos um filho. Aí o matrimônio não deu certo, mas felizmente temos uma boa relação. E você você está em Itu hoje, não é? Moro em Itu. Itu, né? Mas tem alguém que é de Jundiaí, não tem aqui da Borda? A Isabela. A Isabela é de Jundiaí, então. Eu morei em Jundiaí nesse período que eu fui casado com a Regina, o Gabriel mora lá hoje, né? Eu estou em Taubaté atualmente, a família da minha esposa está lá, e o meu filho mais velho mora... A empresa é em Alphaville e você mora em Taubaté. Eu nem venho para Alphaville, né? Como eu atuo no nível América Latina, Marcelo, então eu viajo para o México, para o Chile, para a Colômbia, para a Argentina, obviamente pelo Brasil, visitando e inspecionando os nossos centros de serviço, né, que estão homologados oficialmente para poder seguir o procedimento do recall. Então, ao mesmo tempo que eu negocio o contrato, eu habilito o canal, eu tenho que acompanhar e monitorar, porque esses parceiros estão trabalhando sobre o sistema de gestão de qualidade da Philips. Então, é algo bem sério, né? Então, eu funciono também como um auditor na ponta, entendeu? Você outro dia, a gente conversando fora do podcast, eu lembro que você comentou que dentro dessa empresa atual, você já passou por alguns setores, né? E Sim. você sempre foi um cara que, aonde tem lá uma situação que estão precisando de você num projeto, você é o primeiro a levantar a mão e ser protagonista e se colocar à disposição, né? Conta um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem bastante conexão com os nossos conselheiros, né? Tem muita gente... Deixa eu corrigir a frase. Tem algumas pessoas, muita gente é generalizar, tem algumas pessoas que acreditam que, por terem uma experiência profissional, já podem ser conselheiros. Outras acreditam que vir fazer uma formação na Board Academy já os destacarão para serem conselheiros, mas esquecem da ponta do protagonismo, da ponta de ter essa atitude, né? E você demonstra isso na sua carreira, é algo que a gente precisa também, como conselheiro, demonstrar. Sem dúvida. Eu acho que assim, como eu vejo, eu sou bem humilde eu sou bem ambicioso, eu gosto de aprender e de ser bom e de me destacar, mas eu tenho bastante humildade, né? Eu ainda não tive a oportunidade de sentar no primeiro conselho, estou em formação, comecei agora, né? Fiz o Board Starter em março, o PFCC agora. E agora, em breve, farei o Lean Governance, né? E vou seguir toda a jornada. Então, estou aprendendo com todos vocês aqui. Estou começando a abrir as portas, né? Então, eu estou indo bem, tranquilo, né? Mas com a gana de conquistar. Então, essa história de eu trabalhar em diversas áreas e conseguir me mover, aí a gente volta só um passinho para trás, lá para a Maersk. Dentro daqueles 16 anos, começou ali, porque eu descobri um tal de Lean Six Sigma, né? De melhoria contínua. Aquele misto do método de produção do Kaizen, da Toyota, né? Do Kaizen, o chão de fábrica, do Gemba, onde o valor é gerado, onde o valor é criado. Então, que ficou bem famoso nos anos 80 e 90, né? Com Motorola, com Toyota, enfim. E a Maersk Line resolveu criar o programa dela, né? Baseado naquela famosa metodologia DMAI, que ela criou o Maersk Improvement Model, que era uma cópia, né? Com alguns ajustes para navegação, para logística, que era realmente disruptivo, porque uma coisa é trabalhar com uma linha de produção, né? Você faz carro todo dia, ele tem que ser igual, tem um protótipo, tem um modelo, né? O farol é sempre igual, o pneu é sempre igual, muda a cor, muda um pouco a potência do motor, mas é um processo bem padronizado. Agora, imagina navegar 500 navios ao mesmo tempo pelo mundo. Diferentes condições climáticas, diferentes greves... Vocês não controlam o mar ainda, né? Não controlamos o mar, não controlamos o mau tempo, né? Não controlamos se vai ter uma greve num porto ou não, fatores macroeconômicos, pandemia, enfim, não controlamos nada disso. Mas aí abriram as primeiras turmas e eu já estava estudando por fora. Eu tinha um colega, um grande amigo meu, Vinícius, que está na Suíça hoje, que trabalhou na GE por muito tempo, e a GE também é uma grande escola de formação de Green Belts e Black Belts,
E aí ele começou a me passar algum material, que ele podia me dar algumas aulinhas ali, né? No informal eu fiquei louco, comecei a consumir aquilo. E aí me inscrevi para a primeira turma em 2007. Consegui me tornar Green Belt. Foi árduo, foram 2 anos, foi bem trabalhoso ali para conseguir rodar um projeto até o final. E depois fui para o treinamento de Black Belt também, que foi bem interessante, bem profundo. Com base nessas ferramentas, eu comecei a usar no dia a dia. Comecei a usar aquilo, ao invés de ficar só rodando projeto, falei, não, vou usar para melhorar a gestão do meu time. Melhorar os indicadores, melhorar os KPIs, dar um foco melhor. Ter reuniões diárias de daily management, de gestão de rotina, né? Mecanismos de gestão mais eficientes, mais ágeis, para a gente subir a barra cada vez mais. E todo mundo ganhar. E isso aí foi dando, né, obviamente, um destaque, né, nos times, os quais eu liderava, as equipes ficavam mais motivadas, iam pegando aquele conhecimento e eu podia ir ampliando o leque. Até que eu virei gerente de melhoria contínua, vamos dizer, Process Excellence Manager. Gerente reportando também para CEO em diretoria, né, na MESC, mas aí atuando em diferentes projetos. Precisamos cortar custo aqui, vamos lá. Precisamos mandar essa mão de obra que está aqui cara no front office para um back office. Então eu ajudei a fazer transformações de grandes estruturas comerciais, por exemplo, mandando gente na Índia. Hoje a Maersk Line tem mais funcionários na Índia e na China e nas Filipinas. Lá, se não me engano, na época que eu trabalhava eram 6 escritórios, cada um com 8 mil funcionários, entendeu? Do que o front office, porque no front office tem que estar ali o Marcelo que vai lá vender, né? O Rogério que vai tocar a operação. O Thiago, que vai rodar um outro projeto para melhorar ainda mais, para a gente ter mais eficiência. Mas o que é transacional, contas a receber, contas a pagar, e-mail, a gente ensinou até os indianos a responder e-mail em português, em espanhol, entendeu? Para atender o mundo inteiro. Então, eu viajei para a Índia, tive a oportunidade de formar minha carreira internacional, né, por causa da Maersk, sou muito grato. Viajei o mundo inteiro, fui até Singapura, Índia, Dubai, México, enfim, vários lugares, Europa, diversas vezes. E essa experiência, essa troca cultural, e a gente aqui na Boate, só fazendo um gancho, tem uma troca cultural, diferentes gerações, vocês mencionaram 80, 85 anos, né? E aí você vê, às vezes, um jovem de uma startup, né? Um rapaz de 25, 28 anos, empresário, fundador de empresa, também querendo aprender, né? A gente não vai numa Kainos, né? Com o William, e tem uma aula de Customer Experience, ou seja, tudo isso para mim é troca cultural. Né? Gerações diferentes, backgrounds. Até pegando esse gancho, né, de troca cultural, que é um ponto que a gente aborda muito aqui na Board Academy, que é a cultura organizacional, né, de como você, como conselheiro, se adaptar às culturas das empresas. Né? Porque a gente tem muito esse olhar, né, de sair, às vezes, de uma multinacional e ser conselheiro de uma empresa nacional, que é o dono que está ali no dia a dia. E aí, pegando um pouco desse gancho, queria que você trouxesse também um pouco dos exemplos. O que você passou nesses países que você possa compartilhar aqui conosco, quem está nos ouvindo também, nas diferenças culturais, a diferença, empresas que você trabalhou e atual. Fantástico. Excelente peso. Você viu aí que você possa compartilhar para que a gente possa também, de novo, né, aprender um pouco mais disso. Legal. Vou falar primeiro da parte das diferenças culturais entre os países, entre os povos que eu vi. Ocidente e Oriente, né? Então, assim, primeiro, né, trabalhar com a cultura europeia já é um desafio, né? Então, mas o europeu também é muito generalista, né? Então, a Maersk é dinamarquesa e a Philips é holandesa. Já é bem diferente a forma. O que eu aprendi muito com o dinamarquês? O dinamarquês é extremamente assertivo. Vai direto ao ponto. Não tem mimimi. Né? Super pontual e gosta de ser eficiente. Chega cedo, sai cedo. O expediente começa às 8, 15 para as 8 ele está trabalhando, 7h30. Acaba às 5 horas, a caneta está em cima da mesa. Mas ele concluiu o trabalho. Se ele precisar, ele fica mais. Mas ele não gosta, ele quer ficar com a família. Ele quer aproveitar. Ele mora num lugar frio, o sol se põe cedo, entendeu? Então, essa questão da cultura é muito interessante. Que no Brasil, que eu observo, as pessoas têm uma tendência, eu vou deixar mais para depois, procrastinar. Né? Tem uma tendência do brasileiro, em geral, em procrastinar. Seja dentro ou fora do trabalho. E isso não é positivo, né? Não traz produtividade. O dinamarquês gosta de antecipar para entregar mais cedo, para depois ele ter tempo livre. Entendeu? Que esse é o nosso mantra, só fazendo um parênteses aí, até, Thiago, se me permite. Claro. A gente fala muito internamente aqui, até em algumas reuniões, né, de agendas, antecipação. Sim. Né, se antecipar aos pontos, seja ele por antecipação de problemas ou de resoluções. Então, acho que mais um insight para todo mundo que está nos escutando, seja a pessoa que antecipe os pontos. Não deixa para Não deixe para ele, exatamente. E esse é um dos papéis fundamentais do conselheiro. Sem dúvida. Você sempre fala, o conselheiro tem que ter visão de futuro, né? Isso. Para ele ter visão de futuro, ele tem que antecipar no presente, senão ele não vai conseguir ter essa visão.
E aí, pegando culturas, assim, o americano é muito prático, né? Eu não trabalhei em empresa americana, mas eu interagi diversas vezes, então ele é muito prático também, direto ao ponto, né? Dá o recado, não é E gosta muito de indicador, né? O americano adora indicador e tem muito dado. Eu acho que isso é super importante. Então, fica uma dica aqui também. Para você que está trabalhando como conselheiro, estude, leia, pegue os dados e analise. Leia aquele relatório, né, Marcelo, de 200 páginas, porque ali vai ter informação essencial que você vai usar, de repente, fazer uma pergunta inteligente numa reunião de conselho, né? Então, você precisa estar bem preparado. Aqui a gente sempre faz esses cortes, né? Esses parênteses, porque é importante, você que está nos assistindo e que pensa em ser um conselheiro, talvez em algum momento possa ter passado na sua mente que o conselheiro trabalha uma vez por mês, vai lá e emite a sua nota fiscal e sai com um chequinho, né? Só que não é assim. Existe todo um trabalho prévio a ser feito, né? De estudo dos números da empresa, aprofundar dos dados do mercado, conhecer a concorrência, conhecer os clientes, descer alguém, bater ao chão da fábrica para conversar com as pessoas, entender os processos da empresa para que você possa ser de fato um conselheiro de valor. Então não é definitivamente ir só numa reunião mensal, longe disso. Então se você está pretendendo se tornar um conselheiro, saiba que a sua agenda não é de apenas uma vez por mês, mas vai demandar alguns outros dias, alguns trabalhos extra esse horário oficial da reunião, para que você seja alguém relevante e de fato possa gerar valor agregado para aquela companhia. Mas vamos voltar aqui para as diferenças culturais. Então você estava falando do europeu, americano... Aí eu vou lá para a Índia, porque eu me surpreendi com a Índia. A Índia é um país que se aproxima do Brasil em alguns pontos, na questão assim, né? Tem muito trânsito, desorganizado, você vê que a máquina pública não é eficiente, os transportes, enfim, até pior que no Brasil, demora horas para se locomover, tudo superlotado. Mas o indiano tem algo fantástico, ele é muito tolerante, né? Primeiro, ele, espiritualmente falando, né? Etnias e diferentes religiões. Uma mesquita budista, né? Uma igreja católica, um templo islâmico, estão todos ao mesmo lado. Eles permitem isso, né? Inclusive, eles estimulam que haja essa diversidade. Eu acho que esse é o grande ponto-chave para eles terem o equilíbrio e não ter uma explosão social devido, né, a questões de extrema pobreza, né, de falta de higiene, enfim, acesso. É um país muito grande, né? É o segundo país mais populoso do mundo, né? Já agora se tornou o primeiro. Já passou já é o China, primeiro, né? já passou a China. Já passou então, os dados é muita atuais. gente para alimentar. É muita gente. Eu li faz muito tempo, estou desatualizado, mas isso já há anos atrás, a Índia formava 500 mil engenheiros por ano, entendeu? 500 mil. É muito engenheiro, todo ano, saindo de universidades boas, né? Tanto que lá eles são mão de obra de TI. Eles alimentam, né? Várias empresas têm os seus back-offices de tecnologia, de programação na Índia. Inclusive a Philips, a parte de Informatics, ela tem um time na Índia, né? Que usa mão de obra indiana. Então, me surpreendeu isso, a tolerância que eles têm. Ao mesmo tempo, uma espiritualidade também. Eu tive a oportunidade de ir no Taj Mahal, de visitar realmente o Templo do Amor, né? Apesar que a história por trás ela é bem triste, mas é um local onde impera o silêncio, impera a organização, a limpeza, e as pessoas vão lá realmente de bom espírito. Então eu voltei de lá transformado, eu voltei de lá vendo diferente, entendendo, procurando entender um pouco melhor aquele que pensa diferente de mim, né? E aí também fazendo um gancho com o conselho, você tem que ter a humildade e você tem que ter a pluralidade de ideias, né? As visões. A visão do Marcelo como CFO é uma. A minha visão como gerente de Customer Service e de melhoria de processos é outra. Então, a experiência de cada um, Rogério, vai trazer outra. Então, para a gente ter essa tolerância e pensar, nossa, eu posso usar as lentes dos outros colegas e contribuir em cima daquilo. Não necessariamente a minha visão, o meu prisma, vai ser o prisma mais adequado. O Farias, ele costuma usar a analogia de uma montanha, né? Cada um está subindo a montanha por um lado. A gente não tem a visão completa, mas a gente pode se ajudar com o que você está vendo do seu lado e eu estou vendo do meu, né? Dando uma dica, né? Falando, olha, montanha isso aí. E complementando, eu acho que vale a pena também a gente falar um pouco da habilidade do conselheiro, né? Nessa questão só de olhar para os prismas. A gente costuma dizer que, assim, a principal habilidade, uma das principais, né? A gente fala que o conselheiro tem que saber tanto lidar com diversidade, né? Como você mesmo colocou, quanto também com adversidades. Né, que são dois pontos antagônicos aí que são super importantes para você ter essa habilidade. Você vai num país, né, como você citou a Índia,
que tem toda uma... Eu não vou colocar aqui como uma tolerância religiosa, mas sim como um respeito ao próximo, né? De entender que cada um tem seus objetivos, tem suas crenças. Eu acho que isso tem que ser valorizado também numa mesa de conselho. Você tem ali pessoas que têm uma história de vida diferente da sua, e como você considerar isso dentro de uma reunião, dentro de uma agenda, que é pautada muito em cima de resultado, pautada em cima de algumas coisas, mas tem que ter alguns valores ali. Então, acho que é legal trazer isso também na mesa aqui, para que todo mundo possa saber um pouco mais, né? Ir além da questão tradicional do dia a dia, dos ritos rituais do conselheiro, né, Marcelo? Que a gente comenta bastante aqui também. É muito bom. Agora você falou de Dubai também, né? Eu falei. Dubai é um caso à Eu parte. queria fechar com Singapura e Dubai, se vocês me permitem. Também foram 2 lugares numa mesma viagem que eu fiz, foram muito interessantes. E Dubai me surpreendeu até mais positivamente do que eu esperava. Aquela questão do preconceito, né? Não tem como, a gente tenta não ter, mas a gente tem. Singapura é lindo e encantador, mas é tudo muito controlado. Para mim não ia funcionar, eu acho, muito bem, porque é um grande Big Brother. Em cada esquina tem 20 câmeras e tem uma placa enorme dizendo: você está sendo filmado e monitorado 100% do tempo. Então observe as regras, né? Que qualquer infração você será multado, preso. Pisar fora da linha de pedestre. Não pode. Mascar chiclete na rua não pode. Fumar nem pensar. Andar com uma bebida, qualquer que seja, né? Talvez água possa, mas nem isso eu arriscava. Abrir alguma coisa e beber na rua não pode, né? Locais para fumar é específico. Para consumir uma bebida alcoólica ou para comer é específico, entendeu? Então é tudo muito controlado. Inclusive, tem um amigo, né? Um grande amigo meu, Cláudio, que morou em Singapura, foi expatriado lá, uma época durante sua carreira executiva, a gente trabalhava na MESC, e ele falou: você acredita que aqui, eu fiquei sabendo, que se você está, por exemplo, no seu quarto com a sua esposa, tendo uma relação sexual, e o vizinho da frente, você não fechou a cortina, por acaso ele viu de relance pela janela, né, algum ato que ele considerou obsceno, ele pode te denunciar e você pode ser multado? Pode ter que responder um processo de atentado ao pudor? Eu falei: tá de brincadeira, vai me desculpar. Aí é demais, né? Então, mas é super bonito, os jardins, Chinatown, todos os passeios foram muito agradáveis, mas é muito controlado. Inclusive a praia que eles têm lá, que é uma praia artificial, muito bonita, né, fizeram com areia, com tudo, parece natural. Não podia nadar mais que 150 metros. Tinha umas boias ali, apesar do mar ser bem calmo, eu adoro nadar, tinha uma ilhota na frente, eu já sou explorador por natureza, queria nadar até a ilhota e ficar pulando lá, andar no meio daquela vegetação que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu comecei a chegar perto das boias, veio um barco com 2 guardas apitando. Não, senhor, não pode. Mas por que não? Falei: não, mas eu não vou me afogar, não. Eu sei nadar, eu cresci no mar, eu acostumei já a fazer travessias pelo mar aberto e tal. Não, mas não pode. Questão de segurança, proibido. Tá na lei, pode voltar. Voltei. Então, tudo muito bonito para ver, mas controle em excesso, eu diria. De novo, então, vou fazer um parênteses aqui, tá, Thiago? Uma provocação que a gente faz também. Adaptabilidade, que é uma outra competência de um conselheiro que a gente fala assim: às vezes você vai numa empresa, você vai encontrar um dono que tem esse mesmo conceito. Pode ter. E como nós, como conselheiro, podemos nos adaptar a esse estilo de ambiente? Né? Você está citando um país, e a pergunta foi exatamente para isso. Porque os países têm culturas que às vezes se assemelham às empresas. Sim. As empresas têm as culturas próprias, né? Pode ter. E nós, como conselheiro, né? Que quer observar cada detalhe da operação. Exatamente. Não, e aí, foi bom você falar nesse ponto, porque assim como você citou aqui, talvez eu não me daria bem em Singapura, eu não conseguiria morar lá. Você falou alguma coisa assim. Com as empresas é a mesma coisa, né, Rogério? Talvez você, como conselheiro, não será o melhor conselheiro dependendo da cultura Da empresa. do dono Sim. daquela empresa. Ah, mas eu tenho aqui o currículo, tudo. mas não tenho fit cultural, que é tão importante quanto. Então, você não vai ser um bom conselheiro nessa empresa. Vai ser feliz em outra. Tem que Isso ter esse vocês papel. falaram muito nas aulas do PFCC. Eu me recordo. Né? Não adianta ter só a competência técnica. Tem que ver se tem um fit cultural, propósito, se você se identifica com o propósito, com a missão, com a visão. Então, estude bem a empresa, né? Entenda a empresa para ver se você vai compactuar com aqueles valores, a forma de trabalhar. E tá tudo bem você falar não, né? Eu acho que é ok. Não, já pensou, você... Não é um demérito. Você é naturalista, vegano, vegetariano, não sei, e vai trabalhar na Friboi. Aí você fala assim: poxa, mas Não tá combinando. eu não concordo em matar o animal. O cara tem que estar sendo conselheiro aqui como? Não Exatamente. vai fazer um bom trabalho. Exato. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. E aí, para fechar esse giro, voltando, parando em Dubai,
Dubai eu esperava um grande controle já, né? Então eu já fui com uma visão. Claro, né? É um país muçulmano, então a gente sabe que você não pode beber, mas até me surpreendeu que nos hotéis, como são todos internacionais, no bar do hotel você pode tomar um vinho, tomar uma cerveja, ok, né? E nas praias também, porque as praias, normalmente elas são como privatizadas, né? Porque tem um grande hotel de luxo e tem uma praia na frente. Então ali é permitido, aí as mulheres podem usar o biquíni ou a roupa que elas quiserem de banho, né? Não tem essa restrição tão forte. Eu achei que você não poderia andar de bermuda, por exemplo, mas você pode na praia, né? Muito bonito, muito limpo, organizado, comidas muito boas, mas de novo, num local de restaurantes, onde tem a praça, onde tem os chafarizes, perto do Burj Al Khalifa, né? O maior edifício do mundo, ali restaurantes maravilhosos, de primeira grife mundial, mas você não pode tomar uma tacinha de vinho, nem um chopinho, porque aí já está num ambiente considerado público, só se for dentro do hotel, entendeu? Então tem essas questões culturais. E interessante, para evitar que as pessoas exagerem no consumo de bebida alcoólica, só 10% do seu salário pode ser consumido em álcool se você for elegível. Você tem que ser estrangeiro, se cadastrar, mostrar que você, né, não é um islâmico, um muçulmano, enfim, da sua religião, e aí você pode, mas eles controlam. Então, se você ganha, sei lá, $10 mil, você vai poder gastar 1.000 por mês nas lojas específicas aonde pode vender bebida para o seu consumo em casa, obviamente, né? Legal. Então, mas é muito assim, por um outro lado, é um pouco chocante você ver aquelas mulheres, né, os sheiks, eles podem ter até 3 esposas, né, pela cultura deles. Então, os sheiks são muito parecidos, eles usam aquela barba, né, rala, bem preta, com turbante branco, e fisicamente eles se parecem, né, tem um estereótipo parecido, e com 3 mulheres, normalmente de burca preta, cobrindo totalmente o rosto ou só uma parte. Mas o que mais impressionou foi uma delas comendo, jantando na mesa ao meu lado, né? Ela estava com o rosto todo coberto e nem para comer ela tirava o véu. Ela só abria aqui e aí ela pegava a colher, o garfo e colocava a comida aqui. Mal dava para ver o queixo da moça, né? Daquela mulher comendo e mal se via os olhos, que era só uma telinha furadinha assim. Então isso choca, né? Para nós que temos, enfim, um ambiente cultural onde tem muito mais liberdade. Não estou julgando, não estou dizendo se é certo ou errado, não estou aqui para isso. Mas causa um impacto para nós do mundo ocidental ao visitar um local desse. Agora, Thiago, pergunta que não quer calar. Falou para a gente um pouco da sua carreira, trajetória acadêmica, matrimonial, familiar e também da sua carreira. Chega em determinado momento, você já contou aí rapidamente, conselho. Como que a ideia de conselho surgiu na sua cabeça e por que procurar a Board Academy? Por que começar essa jornada agora, sendo que você ainda é jovem, ainda é um executivo em atuação? Porque certamente parte do público que está nos assistindo aqui são de pessoas que não são conselheiros ainda, mas que estão pensando a respeito. Perfeito. Né? E qual foi esse estalo aí, esse insight, né? Falou, puxa, faz sentido para mim. E é agora, não é depois. Será que eu faço no meio da minha carreira, enquanto eu ainda estou na ativa, ou depois que eu me aposentar da minha carreira executiva, que eu vou pensar no conselho? Conta pra gente, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito quem está nos assistindo. Perfeito. Bom, já faz algum tempo que eu venho refletindo o rumo da minha carreira. Vou continuar em grandes empresas, como executivo, crescendo até minha aposentadoria, sim ou não? Vou empreender, sim ou não? O que eu vou fazer? Eu vou ser consultor, coach, também gosto, tenho formação, sim ou não? E aí tomei algumas decisões. Primeiro, empreendi com a minha esposa, né? Tive uma empresa no ramo financeiro e gostei bastante de empreender e pretendo voltar a aprender novamente, né? Como uma segunda atividade. Mas aí eu atuo mais como um conselheiro e a minha esposa atua na linha de frente. Ela gostou muito, então nós estamos com um plano de retomar isso. Né? Não só por uma questão de... Eu acho que empreender é importante porque você se desafia, você se desenvolve, você tem uma outra fonte de renda e você gera empregos. E você ajuda no sustento de outras famílias. Eu acho que aí a gente pode contribuir também. Né? Claro que no meu trabalho de executivo eu contribuo, mas aquela contribuição direta de pagar o salário daquele funcionário, eu acho fantástico. Mas aí eu pensando em olhar, eu falei, eu tenho mais para contribuir, eu tenho mais tempo, eu tenho coisas na minha cabeça, né? Experiências que eu tive, livros que eu li, tudo que eu passei, eu gostaria de fazer mais. Aonde que eu vou investir? E aí isso está sempre latejando na minha cabeça. Não tinha caído a ficha. Aí, de repente, eu navegando no YouTube, não sei o que eu estava fazendo, vendo na internet alguma coisa, quem aparece? Farias. Farias, uma chamadinha ali, 2 minutos,
vai ter uma live, uma masterclass e tal. Aí eu, como assim? Botei um lembrete, botei no meu calendário. Falei, não, vou assistir. Parei tudo, a família estava lá. Eu falei, pessoal, dá licença. Botei o fone de ouvido, liguei no tablet, fiquei ali. Gostei do que eu vi. Pensei, gente, tem tudo a ver comigo, né? Sou executivo, mais de 20 anos de experiência, né? Tô com 45 anos, tenho muito ainda. Ainda tenho um chão aí, pelo menos mais uns 10, 15 anos para ser executivo, para continuar me desenvolvendo. E caiu com uma luva, porque eu falei, nossa, eu vou poder estudar, aprender, né? Ser conselheiro, eu sempre achei que era algo inalcançável. Distante, né? Burocrático. Que, obviamente, né? A gente estuda um pouco, lê um pouco, entende um pouco de economia. Só quem for CEO de grandes empresas. Só CEO de grandes empresas e restrito a empresas que estão na Bolsa, né? Porque a gente sabe que pela lei das SAs é obrigatório. Aí eu tenho que ser CEO e não consegui ser CEO ainda. Será que eu vou conseguir ser CEO para depois ser conselheiro? Então parecia algo muito inalcançável. E aí quando o Farias explica que tem todo, né, esse universo de empresas, vamos dizer, de médio porte, 40, 45 mil as estimativas, né? Enfim, a maioria... Empresas familiares, essa questão de sucessão e tudo e outro. Eu fui casado com uma empresária de sucesso. A Regina tem um negócio muito bem sucedido ali em Itupeva, né? Um atacado de descartáveis. E ela tem essa questão de sucessão. Inclusive, eu liguei para ela outro dia e falei, você já colocou conselho na sua empresa? Coloquei. Ah, que legal, que bacana. E você está pensando em passar o bastão? Sim, eu quero profissionalizar o negócio, porque ela não sabe se o nosso filho é que vai assumir, entendeu? E ela está como sócia majoritária agora. Tinha ela e o irmão, ela comprou tudo. Então, ficou só ela. Se o filho não assumir, quem vai assumir? Né? Ou ela vende, ou o negócio se desfaz, pode ir à bancarrota. E ela investiu a vida inteira dela. Então, eu comecei a pensar, gente, eu posso contribuir de outra forma, com o meu conhecimento, com uma formação adicional. E eu adoro ler, adoro estudar. Então, eu falei, opa, me dê um gás, porque eu vou estudar com um propósito, que vai me enriquecer de conhecimentos e outras competências que eu ainda não tenho, para eu poder alcançar outro nível. E outra, vai permitir prolongar a minha carreira, né? Que, obviamente, tem uma questão financeira também. É legal ser conselheiro, mas com toda essa dedicação que a gente tem que ter. Horas de estudo, reuniões, tá atualizado, tá estudando, lendo, viajando, se conectando com as pessoas, você espera ter um retorno. E aí, em algum momento, eu acredito que eu vou fazer um movimento parecido com o seu, Marcelo. Quando você deixou de ser, né, diretor financeiro de uma empresa, né, na sua última passagem, que você comentou comigo, falou, não, agora eu vou focar em outras coisas. Agora você é palestrante, é escritor, está aqui na Board Academy. Então, eu também tenho interesse em ter mais tempo para investir em outras frentes. Eu acredito que ser conselheiro vai permitir eu me desenvolver. E aí, com o tempo, eu espero assumir mais conselhos. Em algum momento, deixar minha carreira executiva, né? Encerrar ela de uma maneira bem harmoniosa, né? Que não seja abrupta, né? Ficou velho. É porque o mercado também é cruel, a gente sabe. Se você fizer 60 anos como executivo no Brasil e não tiver cargo muito alto, muito relevante, facilmente você é cortado, você é considerado caro, às vezes obsoleto, por mais que esteja estudando, e obviamente você está mais caro, porque você tem uma carreira inteira, né? E aí pode vir um jovem de 30 e poucos anos e pegar o seu cargo e você ficar com uma mão na frente e outra atrás. Eu não acho isso nada interessante, costumo planejar, né, o máximo possível para que a minha carreira esteja sempre em ascensão, e a oportunidade de me tornar conselheiro me pareceu perfeita para combinar com o meu perfil e com a minha longevidade no mercado. Por isso que a gente comenta muito aqui, né? De novo, né? Reforçando. Você está se antecipando. Por isso que essa palavra é importante para quem está nos escutando é o seguinte: vamos nos antecipar. Enquanto você está operando numa cadeira como executivo, por que não já pensar no próximo passo de forma antecipada? Perfeito. Porque de repente você pode ser pego de surpresa, seja numa próxima pandemia, seja numa mudança econômica, né, num cenário volátil como o nosso, e você não saber o que vai fazer, qual que é o próximo passo, como você vai continuar gerando receita. É a história da sorte, né? Exatamente. Aparece amanhã uma posição de conselho, você não está preparado, ela passa. Passou. Agora, se você já está certificado, já entende as diferenças, quais são os ritos, rituais ali do conselheiro, né, a oportunidade, ela passa a ser mais próxima. Até porque você pode dizer isso melhor do que ninguém, né? Com o nível de networking que você agora tem de um ano para cá dentro da Board Academy te proporcionou, a probabilidade ou a possibilidade de um conselho surgir é muito maior do que a de um ano atrás. Infinitamente maior. Não há... alguém te recomendar, porque assim, muita gente vai ouvir sua história. Fala, não, gostei, o Thiago é um cara que eu acho que faz essa experiência dele faz sentido para mim. Não só as atitudes, o perfil, o comportamento.
né? Porque a gente sempre fala assim, nós recomendamos as pessoas não pelo comportamento, Sim. né? Mais pela atitude, né? Pela personalidade do que pelo currículo. Exatamente, porque você fala assim, olha, realmente faz sentido dentro daquela tese da empresa X recomendar o Thiago, porque eu acho que ele está pronto, ele é um cara que vai aportar ali algumas questões super importantes, mas ao mesmo tempo o estilo dele vai muito de encontro com o que o empresário, a empresária, como você citou, está buscando. Perfeito. Né? Então acho que a gente também tem um papel aqui muito forte, Thiago, de compartilhar essas questões de boas práticas, mas também de trazer as atitudes que são mais relevantes e valorizadas no mercado, porque às vezes a pessoa esquece, a gente fala assim, faz o básico com excelência, né? E se relacione muito bem, que isso vai te trazer muitos resultados. Vai te levar muito mais além do que você imagina. Só faz isso. E olha que interessante, o Thiago, dentro da Board Academy, ele fez uma trilha, digamos assim, a trilha perfeita. Ele entrou no Board Starter, que é a nossa formação inicial, para quem está querendo entender um pouco mais sobre esse universo de conselhos. Como eu faria falar, né? O passo da fé ali, né? É para mim mesmo, não é? Porque não é para todo mundo. Foi o teste. Não é para todo mundo. É importante deixar isso claro. Não é para todo mundo. Então, o Board Starter é muito bom porque vai te dar um conhecimento, não vai ser um conhecimento tão profundo, tão denso, mas vai te dar uma boa noção das diferenças entre os tipos de conselho e se você de fato tem um perfil e deseja atuar como conselho. Para depois sim dar um passo mais profundo, que é o PFCC, como você já concluiu, e ele agora já está indo para um terceiro passo, que é o Lean Governance, que é uma formação voltada para o universo das startups. Que me encanta, viu, Marcelo? É uma área na qual eu acho que vou me dar muito bem. Esse meu estilo, né, fazedor, né, e teve a devolutiva também, né, com a... esqueci o nome. Paula. A Paula. Obrigado, viu, Paula? Fica aqui o meu muito obrigado, que eu estou usando muito o que eu aprendi com você. Então, em breve vai ser sabatinado pela diretoria, hein? O meu estilo, eu sou um doer, né? Eu sou um fazedor, eu preciso estar fazendo. Não dá para eu ficar sentado, parado, só na planilha, na reunião. Eu tenho que ir na operação, eu tenho que me conectar com as pessoas. É assim que eu sou. Então, eu tenho que usar isso a meu favor. Não adianta eu lutar contra, né? A gente não vai ser excelente em tudo, mas onde você tem sua fortaleza, que você use cada vez mais, né? Então, essa questão de startup, desse ambiente em ebulição, né? Que ela está nascendo, borbulhando, cheio de ideias, cheio de gente nova com ideia, eu acho que com a minha senioridade e a minha vontade de fazer, que por um lado eu me sinto um garotão ainda, né? Tô ali, tô correndo, tô treinando, tô ouvindo música, tô me sinto com aquela energia de querer contribuir mais. Mas os cabelos grisalhos, ou a falta deles, né? Agora é a barba que ficou grisalha, com certeza vão agregar. Então, essa diferença de gerações também eu acho que é fantástico. Por isso que eu estou ansioso pelo Lean Governance. E você vê que isso não é uma verdade para todos. Tem gente que se você falar de startup, fala assim, não, Deus me livre. Eu quero entrar numa empresa familiar, quero ajudar o dono a fazer uma sucessão, quero ajudar uma empresa de médio porte a crescer e de repente virar uma SA, fazer um IPO, ser vendida. Tem perfil de conselheiro para cada... É como a tampa da panela, né? Cada empresa tem o seu conselheiro perfil ideal. Mas, Thiago, caminhando aqui para o nosso final, já estamos falando há quase 1 hora. O tempo passa muito rápido, Rogério. Tem 2 perguntas que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados. Eu vou fazer a primeira para você. Vamos lá. Que é, na verdade, uma recomendação. Eu não sei se o Thiago, nesse momento, ele está lendo ou está assistindo alguma série ou recentemente leu ou assistiu uma série, um filme. O que você poderia deixar de recomendação aqui para os nossos telespectadores de algum conteúdo que você tenha estudado, tenha visto, lido? Vou deixar 2 recomendações de leitura e uma de série. Vamos lá. De leitura, eu estou terminando de ler o Think Again, do Adam Grant, que é fantástico. Faz você repensar seus modelos neurais. Think Again. Eu comprei a versão em inglês porque eu gosto de ler os originais em inglês. Mas tem em português também traduzido. Do Adam Grant, que está também no LinkedIn, fantástico, um profissional. Ele é um estudioso da forma de pensamento humano. Como que a gente pensa, como que o pensamento se organiza. Legal. E ele tem vários estudos com universidades renomadas, né? E esse livro, ele vai te trazer um choque de realidade para você entender como o cérebro humano funciona e como você pensa para que você repense novas ideias, novos conceitos. Para quem é conselheiro, então, que tem que estar se remodelando o tempo todo, sensacional. Boa dica. Excelente. E a segunda dica apareceu de uma aula, né, aqui na Board Academy, que foi com a Deborah Wright. Comprei o livro dela, Senhora de Si. Estou lendo também, fantástico. Deborah, obrigado. Estou lendo seu livro, sua história na Kibon, sua história na Unilever. Fantástico livro também, muito inspirador. E de seriado, eu estou terminando de assistir o Succession, né? Sucessão, seriado americano. Excelente. Fazendo um barulho aí na internet, nas mídias sociais.
Eu acho que vale a pena porque mostra bastante conflito interpessoais, como que é a questão, né? Não todas as empresas vão ser assim, mas tem muitos ensinamentos ali, fora o drama e os exageros, né? A questão de ter um dono muito controlador, um patriarca que não quer passar a sucessão de maneira alguma, e como os filhos com diferentes personalidades brigam entre si pelo poder, é fantástico. Recomendo. Muito bom, excelente, hein? Excelente. E a pergunta, para finalizar, como um bom conselheiro ou um conselheiro em formação, qual conselho o Thiago de hoje, com esses mais de 20 anos de experiência aí vividas, poderia voltar lá atrás e dar um conselho para aquele jovem Thiago que estava ainda pensando em sair de Vitória, vir para São Paulo, ou ir para Brasília, se formar em ciência da computação, ou se depois ia para relações internacionais? Que conselho você daria de algo a fazer ou a não fazer que você talvez tenha feito, né? Eu daria 2 conselhos. A fazer, eu falaria para o Thiago mais jovem, ter investido mais em economia, na carreira financeira, que era o interesse dele. Eu, jovem, tinha esse interesse, tá? Porque é um mundo que me encanta e é onde está o grande dinheiro, né? Se você olhar os lucros dos grandes bancos, né? Os bancos, eles estão sempre aí quebrando recordes, né? E eu acredito que eu teria tido uma carreira de sucesso ali bem grande. E o que não fazer, em alguns momentos, não perder tempo com coisas, às vezes, que não agregam tanto, sabe? Eu sempre gostei de estudar, de trabalhar, correr atrás, mas em alguns momentos eu acho que eu fiquei um pouco relaxado, né? Deixei que aquela música do Deixa a Vida Me Levar levasse um pouco, né? E talvez tenha perdido algumas oportunidades de aprender um pouco mais e alavancar um pouco mais a minha carreira ou o meu lado pessoal, ou de repente não estar tão focado em alguns momentos particulares da minha vida. E para fechar, escolha bem as suas companhias, né? Com quem você se conecta, que amizades você vai cultivar e quais você vai deixar mais como um colega, né? Um oi, tudo bem, respeitosamente, mas não vale tanto a pena investir. Foque naqueles que vão contribuir para que você cresça, né? Como indivíduo, como pessoa, não só na sua carreira financeiramente, mas que realmente compartilhe seus valores e que você possa evoluir como indivíduo nessa jornada. Muito bom, sensacional. Parabéns, Thiago. Muito Bom, obrigado. caminhando então aqui para o nosso final, Rogério, últimas palavras, considerações do nosso aprendizado com esse bate-papo incrível aqui com o Thiago Junqueira. Olha, Marcelo, eu diria que foi excepcional. Parabéns por toda a trajetória, Thiago. Eu acho que é muito legal quando você ouve uma história, né, de uma pessoa que, através da educação, conseguiu chegar em patamares que ele nunca imaginou, né? Como você propriamente citou, né? Você chegou a sentar na mesa de um país, de uma grande autoridade que você nunca nem sequer pensou, você podia ter visto até algum livro, né? Que canal da Suez, que é aquilo, o que faz isso. E você está ali perante aquilo que, se você pensar, né, o que te levou até lá, né? Aí você começa a pensar que, tipo, valeu a pena, né? Aquela frase, né? Valeu a pena eu me dedicar bastante, as horas, né, de dedicação ali, de perder sono, de não brincar com os amigos, de não ir pra praia, de você falar, meu, eu tenho um objetivo, eu quero alcançar e eu vou pagar o preço que for. Te levou a esse patamar. Então acho que é importante reforçar para todo mundo que quer ser conselheiro, todos nós aqui, não é que vão pagar um pedágio, é que a gente vai ter que fazer esse esforço, essa dedicação para ser realmente um conselheiro diferenciado. Então acho que me trouxe muitos insights em relação a isso. E muito obrigado por estar compartilhando conosco a sua história e parabéns novamente, viu, Thiago? Sou eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Marcelo, Rogério e toda a equipe. Obrigado, Thiago. A palavra que fica para mim, você usou no comecinho uma palavra que o nosso querido Farias fala sempre, que é antecipação. Eu não vou usar exatamente essa, mas vou usar a palavra preparação. O Thiago está se preparando para uma próxima jornada, se planejando, porque ele sabe que, se assim Deus permitir, ele vai ter ainda muitos anos de vida. E a carreira executiva de hoje, ela tem uma data de validade, né? Nós sabemos que todos nós temos uma data de validade aí como executivos, mas que ele pode entregar muito mais do que isso lá na frente. E ser conselheiro é uma dessas oportunidades e ele está se preparando desde hoje. Então, parabéns já por esse planejamento, essa consciência que você tem de ser protagonista da sua carreira e não deixar a vida te levar, como lá no passado talvez em alguns momentos você deixou, né? É verdade. Como diria uma grande amiga minha, treinadora de carreira, treinadora de grandes atletas, a Márcia Lotti, você tem que olhar a sua vida como se fosse um filme. E ali tem a cadeira do diretor. Sabe aquela cadeirinha de Hollywood, de madeira, escrito diretor?
Você tem que fazer a seguinte pergunta: quem está sentado na cadeira de diretor do seu filme? É você ou você deixou outra pessoa ocupar o assento? Então é isso aí. Eu estou sentado nessa cadeira e vou continuar até o fim. Muito bem. Assim nós terminamos o nosso podcast Os Conselheiros. Se você gostou desse episódio, clica aí deixando o seu like, o seu comentário. Se você tem uma pergunta para o Thiago Junqueira também, pode escrever aí. A gente vai fazer contato com ele depois para que ele possa também te responder. E se você não segue ainda o nosso canal no YouTube da Board Academy, por favor, clique aí também para você se tornar um seguidor e receber todas as notificações dos nossos próximos episódios. Agradecemos pela sua presença conosco, todas as segundas-feiras aqui às 20 horas. Agradeço meu parceiro Rogério. Obrigado. E a Thiago, que nos teve a honra de estar conosco hoje aqui. Muito obrigado. Nos vemos até logo. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Tchau.